Olá e bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje, a nossa missão é mergulhar de cabeça num conjunto de ideias, bem, ideias e previsões incrivelmente provocadoras de um empreendedor chamado Daniel Priestley. Sim, e são ideias que mexem com tudo o que achamos que sabemos. Exato. O nosso objetivo central hoje é tentar perceber como é que vamos sobreviver. Ou melhor, não só sobreviver, mas idealmente prosperar, nos próximos 5 a 10 anos. Que vão ser anos de uma disrupção brutal causada pela inteligência artificial e pela robótica. Totalmente. Vamos explorar desde uma reestruturação total do mercado de trabalho até a um alerta que ele faz, muito sério, sobre um possível colapso financeiro global. Em 2029, sim, é uma previsão pesada. Pois é, e para arrancar, eu gostava de colocar imediatamente uma imagem na mesa para quem nos ouve. Normalmente, quando pensamos no topo da cadeia alimentar profissional, a imagem é clara, tipo um escritório luxuoso. Com um fato impecável. Isso. Um advogado de topo de uma grande firma a rever contratos super complexos e a faturar milhares de euros à hora. Claro, o clássico trabalho cognitivo altamente qualificado. Aquilo que a nossa cultura sempre definiu como o auge do sucesso profissional. E financeiro também, claro. Exatamente. Mas, por outro lado, quando pensamos num canalizador ou num eletricista, a imagem é outra. É alguém com as mãos sujas de massa consistente, enfiado debaixo de um lava-loiças. A tentar isolar um cano a pingar, sim. Pois, e durante décadas estes foram vistos como mundos completamente opostos, com níveis de prestígio e remuneração drasticamente desequilibrados a favor do trabalho de escritório. Sem dúvida. Mas a grande tese que temos hoje em mãos vira isto completamente do avesso. Sugere que, dentro de muito poucos anos, a norma será esse mesmo canalizador ganhar muito, mas muito mais do que o advogado de topo. A sério? Isso é uma mudança de paradigma gigantesca? É um excelente ponto de partida, porque obriga-nos a olhar para a realidade nua e crua. Não estamos a falar apenas de uma mera atualização de software no nosso computador, percebes? Claro, não é só o Excel a ficar mais rápido. Nem pensar. O que o Priestley descreve é uma reestruturação económica e social comparável à transição da era agrícola para a era industrial, Uau! mas com uma diferença fundamental, que é a velocidade da adoção. E para entendermos como nos devemos preparar, precisamos primeiro de compreender a mecânica disto tudo, não é? A velocidade desta ameaça aos empregos tradicionais. Sim, porque a IA está, neste preciso momento, a devorar o trabalho cognitivo básico e intermédio. Funções de advogados, assistentes de apoio ao cliente, Copywriters, analistas de dados. tudo isso. E, ao mesmo tempo, a robótica avançada começa finalmente a invadir o espaço do trabalho físico. Sim, temos os robôs humanoides da Boston Dynamics a serem integrados em linhas de montagem e os cybercabs da Tesla, que são desenhados sem volante nem pedais, prontos para redefinir o transporte. É assustador e fascinante. Mas a grande diferença entre o que estamos a viver agora e a Revolução Industrial é a infraestrutura subjacente de partilha de conhecimento. Como assim? Pensa nisto. Na era industrial, se alguém inventasse um tiar mecânico mais eficiente em Manchester, para replicar essa inovação em Lisboa ou em Nova Iorque, era preciso construir uma fábrica nova do zero. Pois tinhas de transportar as máquinas de barco, treinar os operários todos. Exato. Levava anos ou até décadas. Hoje, a inovação assenta na internet. Quando um sistema de inteligência artificial aprende a diagnosticar uma doença rara num hospital. Ou quando um braço robótico descobre uma forma mais eficiente de soldar uma peça. Nem mais. Esse conhecimento não fica confinado àquela máquina. Ele é transferido quase instantaneamente, via cloud, para todas as outras unidades conectadas no mundo inteiro. É uma dinâmica brutal. Quer dizer, é como se a internet tivesse passado as últimas décadas simplesmente a construir todas as estradas, a pavimentar o mundo inteiro. A criar a infraestrutura básica, sim. E de repente a IA aparece. Só que a IA não é um carro normal. São milhões de carros que já nascem não só saber conduzir perfeitamente, mas a conhecer a localização exata de todos os buracos e semáforos de todas as ruas do mundo em simultâneo. É uma ótima forma de visualizar a escala e, acima de tudo, a ausência de atrito. E é precisamente essa ausência de atrito que torna a disrupção tão assustadora para quem passou anos a acumular conhecimento teórico. Sem dúvida.
E o próprio Priestley relata uma experiência pessoal fascinante sobre isto nas fontes que analisamos. Sim, o caso do problema legal. Exato. Ele tinha uma disputa legal complexa nas mãos que, pelas vias tradicionais, através de uma firma de advogados normal, lhe iria custar cerca de 50 mil libras para ser resolvida. O que é um valor perfeitamente normal para litígios empresariais complexos, atenção. Pois é, mas o que é que ele decidiu fazer? Ele e a equipa decidiram testar os limites do modelo de IA, Cloud, pegaram em toda a documentação, alimentaram o sistema e conseguiram resolver uma disputa de 50 mil libras pagando apenas a subscrição mensal de $20 da plataforma. 20 dólares em vez de 50 mil libras. É absurdo. Completamente. A IA analisou as cláusulas, criou árvores de decisão sobre os vários cenários possíveis, redigiu as respostas legais e ainda funcionou como um treinador de negociação. A instruir a equipa sobre os argumentos a usar e as fraquezas da outra parte, não é? Exatamente. Fez o trabalho todo do advogado sénior. Mas espera aí, tenho de intervir aqui, porque sinto que podemos estar a cair numa armadilha comum com este tipo de narrativas tecnológicas. Diz lá. Será que não estamos apenas a romantizar o trabalho manual, porque, no fundo, estamos aterrorizados com o impacto da IA nos nossos próprios empregos de escritório? É uma objeção justa. Quer dizer, só porque a IA substituiu um advogado num caso específico e se faz automaticamente do canalizador um rei, não será uma extrapolação demasiado simplista de quem está com medo de perder a sua cadeira confortável no escritório? Isto levanta uma questão muito importante sobre a forma como os mercados e a economia realmente funcionam a longo prazo. E o cerne da questão está num conceito económico chamado sinal de preço. Sinal de preço, ok. O argumento do Priestley aqui não é apenas sobre o avanço da tecnologia. É sobre como a sociedade distorceu completamente o mercado de trabalho nas últimas décadas. Distorceu como? Estás a falar das políticas de acesso ao ensino superior que ele menciona? Precisamente. Temos de olhar para isto de forma objetiva, segundo a visão dele. Durante as últimas gerações, houve uma mensagem governamental e cultural uníssona. O sucesso na vida depende exclusivamente de ter um diploma universitário. Sim, fomos todos criados com essa ideia. Pois fomos. E para garantir que toda a gente conseguisse esse diploma, criaram-se sistemas massivos de facilitação de empréstimos universitários e crédito barato. Principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, não é? Sim, mas o efeito é global. Basicamente, injetou-se dinheiro artificial num sistema, dizendo aos jovens que qualquer curso superior seria a salvação. Ou seja, o mercado parou de enviar os sinais corretos sobre o que a economia realmente precisava. Exato. Milhões de jovens endividaram-se para tirar licenciaturas para as quais não havia procura real no mercado. Sociologia, história da arte, coisas assim. Sim, ou até cursos de gestão genéricos. E qual foi o efeito secundário trágico disto? Uma fuga em massa das profissões técnicas e manuais. Passámos décadas a não formar canalizadores, carpinteiros, eletricistas ou soldadores suficientes. Ficaram vazios esses setores. Criámos uma escassez drástica de trabalhadores manuais qualificados. E quando a oferta colapsa, O preço dispara. nem mais. Hoje é incrivelmente difícil conseguir um bom pedreiro ou canalizador e eles cobram basicamente o que querem. O sinal de preço estava escondido por baixo dessa obsessão com o colarinho branco. E a IA está apenas a expor essa ilusão. Exatamente. O trabalho cognitivo básico passou a valer cêntimos, mas a inteligência artificial não consegue fisicamente ir à tua casa a arranjar um cano roto. Ok, vamos lá desconstruir isto, porque isto é denso. Portanto, temos o trabalho de colarinho branco sob ameaça real de ser automatizado por frações de cêntimo. E o trabalho manual a atingir avaliações altíssimas devido a décadas de negligência na formação. É esse o cenário, sim. Mas isso cria um dilema gigantesco. Se os empregos de escritório tradicionais estão a encolher, para onde é que vai todo este talento? Boa pergunta. Para onde vai o dinheiro e a energia das milhões de pessoas que, sejamos honestos, não vão subitamente aprender a soldar tubos de cobre amanhã de manhã? Claro que não. A resposta a esse dilema reside num fenómeno clássico da economia do século XIX, que o Priestley traz para a discussão, conhecido como o paradoxo de Jevons. Paradoxo de Jevons. Como é que isso funciona? O William Stanley Jevons era um economista que começou a estudar o consumo de carvão, e no Reino Unido, e quando surgiram motores a vapor muito mais eficientes, o senso comum dizia algo simples. Tipo, vamos gastar menos carvão. Exato. Se o motor precisa de menos carvão para funcionar, o país vai começar a consumir menos carvão no total.
O que parece lógico. Maior eficiência significa menor consumo de recursos. Só que aconteceu exatamente o oposto. O Jevons percebeu que, como os motores se tornaram incrivelmente mais eficientes, a energia gerada por eles ficou tão barata que as indústrias começaram a usá-los para absolutamente tudo. Ah, claro. Mais fábricas, mais comboios, mais máquinas, o consumo total de carvão disparou exponencialmente. Uau. Então o paradoxo dita que, quando a tecnologia reduz drasticamente o custo e a fricção de utilizar um recurso, a procura não estabiliza nem diminui. Pelo contrário, ela explode, cria novos mercados e aplicações em que ninguém tinha pensado antes. Deixa-me trazer isto para a nossa realidade com o exemplo que o Priestley usa sobre o YouTube, que eu acho brilhante para explicar isto. Força? Há 15 anos, as pessoas olhavam para a internet e diziam que o YouTube ia destruir a indústria da televisão. E destruiu muita coisa, na verdade. Apareceram. Fazer televisão antes exigia equipas de 150 pessoas, estúdios gigantescos, satélites, milhões de dólares de orçamento inicial. Era impensável para o cidadão comum. Hoje não. O YouTube reduziu a fricção a zero. Mas não acabou com os empregos audiovisuais. Transformou-os. Hoje existem mais de 500 mil empregos criados em torno de criadores de conteúdo independentes. E que operam a partir de casa. Exato. Com equipas super ágeis de 5 a 10 pessoas a faturarem milhões. A tecnologia tornou a produção barata e a quantidade de conteúdo explodiu. E a visão do Priestley é aplicar esse exato paradoxo de Jevons à criação de software, ao chamado Software as a Service, ou SaaS. Como é que isso se traduz aí? Há 10 anos, para alguém lançar uma empresa de software, precisava de levantar milhões de euros em capital de risco, contratar 50 engenheiros de software séniores, alugar um escritório. E adquirir milhares de clientes apenas para conseguir pagar os salários no final do mês, não é? Pois, era um jogo exclusivo para muito poucos. Hoje, com a ajuda da inteligência artificial a gerar código, arquitetura e bases de dados, duas pessoas numa garagem conseguem construir e lançar um software complexo numa questão de semanas. Precisam de um investimento inicial minúsculo. E com apenas 500 clientes a pagar uma mensalidade, já tem um micronegócio altamente lucrativo. Mas aqui eu tenho que te travar. Tenho mesmo. Diz. Se o custo de produção de software ou de criação de empresas cai quase para zero, se qualquer miúdo num quarto em Lisboa, em Mumbai ou no Rio de Janeiro pode simplesmente pedir à IA para lhe programar um SaaS numa semana e inundar o mercado com produtos iguais. Sim, estou a ver onde queres chegar. Não entramos num cenário de hipersaturação? Quer dizer, a lei mais básica da oferta da procura dita que se a oferta passa a ser infinita e faça para toda a gente, o valor do produto vai para zero. Tudo isto não se torna num ruído insuportável e sem valor comercial. Essa é a grande dor de cabeça do momento tecnológico atual. E a resposta do Priestley exige uma mudança total de perspectiva. Tu tens toda a razão numa coisa. A ferramenta, o software em si, o código gerado por IA, vai tornar-se uma commodity. Uma banalidade. Sim, algo banal. E cujo valor tende efetivamente para zero. Onde é que reside a margem de lucro, então? Passa a residir naquilo a que podemos chamar a embalagem humana. O software já não pode ser apenas um programa de computador frio e utilitário. Para ter valor, tem de vir acompanhados de uma comunidade real. Ah, ok. O micronegócio de sucesso do futuro vende-te o software barato, mas embrulha-o com retiros anuais presenciais, sessões de mentoria, formação contínua, uma filosofia de trabalho partilhada. O código é grátis. A conexão humana, a tribo que constróis e a confiança tornam-se o verdadeiro produto premium. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Sem dúvida. Porque até agora estamos a pintar uma visão quase idílica disto tudo. Milhões de pessoas a fugirem do trabalho de escritório aborrecido para criarem os seus micronegócios altamente lucrativos. Rodeados pelas suas comunidades, apoiados pela eficiência mágica da IA. Exato. Mas todo este ecossistema depende de uma fundação invisível massiva para funcionar. E as previsões que estamos a analisar nas fontes trazem para a mesa um cenário bem mais assustador. Que é a tal bomba relógio. Sim, e se o chão debaixo desta nova economia desabar por completo. Chegamos àquilo a que Priestley chama o seu bear case, a previsão sombria e mais pessimista para a nossa economia. Explica lá isso a quem nos ouve. Toda esta IA mágica que nos gera código e escreve contratos não flutua no ar. Ela vive em infraestruturas físicas muito reais, que são os gigantescos centros de dados. Pois os data centers.
Para sustentar o apetite insaciável do ChatGPT, do Claude, do Midjourney, as grandes empresas de tecnologia estimam gastar cerca de 650 mil milhões de dólares nos próximos tempos. Só na construção disso. Sim, na construção destes edifícios e na compra de processadores. 650 mil milhões de dólares. É um número com tantos zeros que o cérebro humano quase não o consegue processar. Mas o verdadeiro calcanhar daqueles disto não é apenas o custo de entrada, pois não? Não, o buraco negro financeiro está no tempo de vida útil desta tecnologia. Como assim? Historicamente, quando um país investe fortemente em infraestruturas, imaginemos grandes pontes, caminhos de ferro, autoestradas, esse investimento é avultado, certo? Mas a ponte fica lá a gerar valor económico durante 50 ou 100 anos. Claro, são ativos duradouros. O problema dos centros de dados de inteligência artificial e dos chips específicos que usam, os chamados GPUs, é que eles operam em condições térmicas e de processamento tão extremas e a tecnologia avança tão rápido que ficam completamente obsoletos em 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos? Sim. São como um telemóvel antigo que de repente não consegue correr o sistema operativo novo. Bolas. Passados 4 anos, aqueles centros de dados multimilionários são praticamente tijolos inúteis e precisam de ser substituídos por equipamento novo. A analogia que me surge imediatamente para explicar isto é: imaginam um governo a decidir construir uma complexa rede ferroviária nacional. Mas em vez de aço duradouro, usam materiais que se desintegram. Exatamente isso. E de 3 em 3 anos são obrigados a arrancar todos os carris e a reconstruir a rede inteira, do zero, a um custo astronómico. Mas a tragédia é que não têm comboios nem passageiros suficientes a pagar bilhete para cobrir sequer os custos de manutenção dessa rede. É uma tempestade económica perfeita. Ao analisar os dados históricos dos últimos 180 anos, percebe-se um padrão aterrador que sempre que as economias globais investem mais de 3% do seu produto interno bruto numa nova classe de infraestrutura. Aconteceu nos caminhos de ferro no século XIX, não foi? Sim, na expansão louca dos caminhos de ferro, na eletrificação em massa, no boom das autoestradas, e sempre que isso acontece, esse esforço de capital é tão sugador que segue inevitavelmente uma grave recessão económica. Ouch. Só que nesses casos históricos sofríamos a recessão, mas ficávamos com as estradas para o século seguinte. Com a IA, a infraestrutura evapora-se. E a matemática de quem consome isto agrava tudo, não é? Porque, quer dizer, cerca de 95% dos utilizadores mundiais querem usar estas ferramentas de IA nas suas versões gratuitas. Claro. E os 5% que estão dispostos a pagar, pagam os módicos $20 por mês. Faturar 20 euros aqui e ali não paga uma fatura de infraestrutura de 650 mil milhões que tem de ser renovada a cada 3 anos. Nem de perto. E como é que isto se sustenta agora? A resposta dá arrepios a qualquer pessoa que se lembre de 2008. Eixe, o que é que estão a fazer? Esta dívida monumental está a ser empacotada em complexos produtos financeiros e vendida a fundos de pensões que procuram rendimentos estáveis para os reformados. Ah pá, não me digas isso. É verdade. É com base nesta insustentabilidade matemática que o Priestley projeta a possibilidade real de um colapso financeiro global à volta de 2029. O que ironicamente seria exatamente um século após a Grande Depressão de 1929. Esse é o ponto crucial de reflexão. Precisamos de separar a ferramenta da economia que a rodeia. A tecnologia subjacente à IA é extraordinária, funciona muito bem e vai mudar o mundo. Sim? Mas o modelo de financiamento e o entusiasmo desmedido do Wall Street em torno desta infraestrutura tem todas as características de uma bolha especulativa colossal prestes a rebentar. Então? O que é que isto tudo significa na prática? Porque quem nos está a ouvir no carro ou a fazer o jantar não tem poder para travar a construção de centros de dados em Silicon Valley. Pois não. E muito menos consegue mudar as políticas de empréstimos universitários do seu país. Portanto, com a automação a encurralar o trabalho cognitivo clássico e uma bomba relógio de dívida a contar para 2029, como é que o cidadão comum, o profissional, se pode proteger hoje? A solução que ele propõe não passa por entrar em pânico ou tentar boicotar a IA. Passa, sim, por inverter o foco. Se a máquina vai vencer em tudo o que é processamento de dados e eficiência fria, a nossa única defesa é construir ativos que sejam inequívocos e insubstituivelmente humanos. E qual é o primeiro passo para isso? O primeiro passo prático sugerido é a construção de uma marca pessoal sólida. E convém clarificar isto imediatamente. Não estamos a falar de tentar ser o próximo influenciador do Instagram ou do TikTok. Fazer danças virais para milhões de pessoas desconhecidas, não é? Exato. Não se trata de fama oca.
O conceito aqui é construir reputação em nichos. O objetivo é estabelecer uma rede profunda, alguns entre as 2.000 a 20.000 pessoas. Pessoas que saibam exatamente quem tu és, quais são os teus princípios, como trabalhas, e que confiam em ti o suficiente para te contratar. Ou para fazer negócios contigo, ou recomendarem-te aos seus pares. É isso mesmo. E essa rede de confiança serve de base para o segundo pilar de proteção, que são os chamados lifestyle businesses. Negócios focados na qualidade de vida. Sim, na última década fomos bombardeados com a cultura tóxica das startups de Silicon Valley, a ideia de que só és bem-sucedido se levantares capital de risco, cresceres a todo custo e criares o próximo unicórnio de $1.000 milhões. O famoso unicórnio. Pois, a recomendação clara agora é abandonar essa obsessão. A resiliência está na agilidade. A ideia é criar pequenos negócios, equipas enxutas de 2 a 10 pessoas apaixonadas pelo que fazem. Gerar receitas confortáveis, talvez entre 1 e 5 milhões anuais. Sim, negócios desenhados não para a dominação mundial, percebes? Mas para te dar flexibilidade e controle sobre o teu tempo. Lá chegar, passa por um ciclo muito específico. Uma mentalidade empreendedora e iterativa de 6 passos. Queres passar por eles rapidamente? Bora! Primeiro passo. Adequação entre fundador e oportunidade. Não adianta seguir a moda. Tens de pensar o que é que tu dominas, gostas e o mercado precisa. Certo. Segundo passo. A validação. E isto é absolutamente crítico para não estourar poupanças. Antes de construir o produto, testa a ideia. Tipo, criar uma lista de espera num site simples e ver se alguém está disposto a dar-te o e-mail por aquilo, não é? Exatamente. Se ninguém der o e-mail, não gastes dinheiro a construir. O terceiro passo é alcançar a adequação do produto ao mercado. Depois, quarto passo, lançar. Quinto, escalar com calma, sem as loucuras do capital de risco. E o sexto e último passo é preparar uma saída ou saber reinventar um negócio. Muito pragmático. Mas o que alimenta o sucesso de todo esse ciclo é aquilo a que chamamos a tese do ir substituivelmente humano. Pensa na IA como o derradeiro repositório de dados. Ela leu todos os livros, todas as estatísticas médicas, todos os relatórios financeiros do mundo. Tem tudo na memória. Mas falta-lhe uma coisa essencial, que é a vivência física. A IA sabe teoricamente tudo sobre a insónia, mas nunca passou uma noite em claro a embalar um filho doente com febre num hospital público. E essa falha da máquina é o nosso superpoder. Há uma história fascinante sobre isso no material do Priestley. Um planeador financeiro estava a tentar promover os seus serviços e percebeu que a IA podia explicar taxas de juros compostos e fundos de investimento muito melhor e mais rápido do que ele. E o que é que ele fez? Em vez de competir nos números, ele deu uma TED Talk sobre a sua experiência humana. Ele tinha passado anos a conhecer pessoalmente mais de 100 vencedores da loteria. Uau! Ele sentou-se nos sofás deles, viu as suas famílias desmoronarem-se devido ao excesso de dinheiro repentino, chorou com eles. A IA nunca se sentou num sofá a confortar um milionário em depressão. Nem mais. Ele partilhou o seu personal playbook, as suas experiências, cicatrizes e falhas reais. E a autenticidade vence sempre a perfeição fabricada. As pessoas ligam-se àquilo com que se conseguem identificar. Ninguém cria empatia com um algoritmo perfeito. É um exemplo brilhante. Mas para descobrir qual é o nosso playbook pessoal, o nosso ângulo único, precisamos de fazer algo que a nossa sociedade moderna detesta: parar. Parar? Como assim? A recomendação é afastarmos-nos dos ecrãs, irmos para o meio da natureza apenas com um bloco de papel e uma caneta, pausar, refletir e documentar. Olhar para os últimos 5 a 10 anos das nossas vidas e tentar perceber que padrões emergem ali. Que problemas complexos é que eu resolvi de forma criativa? Que batalhas perdi e o que aprendi com isso? O que é que eu vejo de forma diferente do resto da minha indústria? Percebes? Sabes, pondo isto em perspectiva, imagina que a IA é um nevoeiro denso, um nevoeiro espesso e pesado que começou agora a invadir a pista do aeroporto. Gosto dessa imagem. Se nós passarmos o dia de hoje a construir as nossas relações humanas, a nossa marca pessoal e a documentar o nosso percurso, é como se o nosso avião já tivesse levantado voo. Certo. Quando o nevoeiro cobrir tudo daqui a 2 ou 3 anos, nós vamos continuar a voar tranquilamente lá em cima, por cima do ruído, amparados pelas conexões que criamos. Mas se ficarmos parados... Se tentarmos arrancar do zero daqui a 3 anos, o nevoeiro gerado pelo volume absurdo de conteúdo e eficiência da IA vai ser tão opaco,
que não nos deixará sequer ver o início da pista para descolar. É por isso que a era da hiperespecialização, que nos foi incutida durante a Revolução Industrial, com a ideia de sermos apenas uma engrenagem exímia na máquina, está morta. Morreu? Aí há a hiperespecialista perfeita. O futuro pertence, pelo contrário, aos generalistas curiosos. Como assim? Às pessoas que leem sobre biologia num dia, filosofia no outro, pessoas que percebem de comportamento humano e de tecnologia em simultâneo e que sabem ligar todos esses pontos dispersos de formas criativas. A máquina não tem essa intuição transversal. É quase poético ver como tudo isto se entrelaça, não é? Vamos resumir esta viagem intensa para quem está desse lado. Arrancamos com a percepção de que décadas de ilusão académica inverteram a balança do mercado de trabalho. Sim, devolvendo ao trabalho manual e físico o seu merecido prémio financeiro. Pelo caminho, percebemos que a eficiência da automação não vai matar os negócios. O paradoxo de Jevons vai sim libertar uma onda criativa de micronegócios altamente focados. Desde que coloquemos a ligação humana no centro da oferta, claro. Claro. E embora tenhamos pela frente a ameaça de uma bolha especulativa massiva e ruinosa à volta dos centros de dados em 2029, O tal crash. a nossa tábua de salvação não é a tecnologia em si, mas as nossas histórias reais, as nossas cicatrizes e a nossa rede de confiança. O que deve ficar claro para quem nos dedicou o seu tempo hoje é que o sucesso nesta transição não passa por lutar histericamente contra as máquinas, nem tentar competir com o seu processamento bruto. É uma batalha perdida à partida. O objetivo é apropriarmos destas ferramentas para reconquistar a coisa mais escassa que temos, o nosso próprio tempo e a nossa autonomia. Usar a inteligência artificial não para criar impérios de stress, mas para redesenhar a nossa vida em torno daquilo que nos faz felizes. Rodeados por equipas pequenas e comunidades que partilham a nossa visão do mundo. Exatamente. E isso leva-nos a um pensamento final provocador. Algo em que refletir nas próximas horas. Começamos com o estereótipo do advogado impecável num escritório de vidro frio que em breve perderá terreno para o algoritmo, enquanto o canalizador, o carpinteiro ou o pequeno criador de comunidades ganham um novo protagonismo. Pois ganham. E se a IA vai inevitavelmente absorver toda a eficiência fria, toda a análise de dados robótica e o trabalho repetitivo opressivo? E se isso nos vai empurrar de volta para a valorização do trabalho manual, das relações baseadas na confiança, da partilha de vulnerabilidades? Sim. Será possível que o derradeiro legado da inteligência artificial, a nossa criação mais puramente mecânica e matemática, não seja transformar-nos em robôs, mas sim forçar-nos a parar, a olharmos uns para os outros e voltarmos a ser verdadeira e irremediavelmente humanos? Fica a reflexão para quem nos ouve. Muito bem visto. Obrigado por mergulharem connosco nesta análise detalhada. Até à próxima.